Olá pessoal, vamos lá, a partir de então, para você que não gosta de papo furado, muitos falam, é papo furado. Então, boa noite, bem-vindos mais uma vez a você do ao vivo, a vocês do gravado, obrigado pela companhia. E vamos começar. Ao final, a aula não termina quando acaba. Ok, para você do ao vivo. Vamos lá, na tela, muito bem. Hoje nós vamos ver, a partir de então, o artigo 7º do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, para você do Paraná, olha lá, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. E aqui eu tenho uns detalhes para você. Que tipo de detalhes? Primeiro deles, do verbo haver, a possibilidade de existir uma infração. Tudo bem, existe a possibilidade, eu não falei que existe a certeza, é só a possibilidade, ok, de ter sido praticada de algum modo. Então, eu vou fazer, policial, eu não sou policial, mas é bom deixar claro, mas enfim, o policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Isto é a reconstituição. E aí vem um detalhe da sua prova que é muito importante. Qual? Eu disse poderá, eu não disse deverá. Cuidado com isso, eu não disse deverá. Na prova do Paraná eles dizem que a reconstituição é condição sine qua non para resolver a investigação. Professor, isso procede? Não, isto não procede. Por que não procede? Porque a reconstituição não é a condição essencial para que haja a resolução da investigação, a resolução do crime, nada disso. A reconstituição existe para quê? Para se verificar se houve mesmo crime, como é que esse crime aconteceu. São alguns detalhes que existem, claro, tem que ver, mas não é necessariamente assim que acontece. Então, veja só, integram o ato, isto é, a reconstituição é uma diligência. O ato da reconstituição, ele tem como objetivo, algumas pessoas têm que participar. Ótimo. Olha lá, cuidado que o tem que é perigoso, eu já vou explicar por quê. Olha, integram o ato o indiciado, a vítima, as testemunhas e os convidados. Professor, então essa galera vai integrar o ato? Integram, eles têm que fazer parte da reconstituição dos fatos. Mas aí tem um detalhe, o indiciado, ele não tem que obrigatoriamente, ele tem que estar facultativamente. Por quê? Olha o que eles vão colocar na sua prova. Eles vão falar do chamado princípio nemo tenetur sed detegere, que significa ninguém precisa produzir prova contra si mesmo. E aí, por que eu disse que o tem que é perigoso? Porque na prova do Paraná, eles vão dizer que integram o ato o
indiciado, a vítima, as testemunhas e os convidados, e tem que estar presente. O tem que é facultativo, mas aí vem um detalhe. Se na sua questão disser assim: para a reconstituição dos fatos, necessariamente terão que estar presentes 2 pontos. Terão que estar presentes 2 pontos. Aí vai: o indiciado, a vítima, as testemunhas e os convidados. Esta seria a alternativa correta. Por quê? Porque necessariamente tem que estar presente. Se está no título da questão, tem que estar nas alternativas. E assim será. Professor, mas ele precisa? Não, ele não precisa. E, antes de vir para mim, deixa eu só te explicar aqui um detalhe. Se ele não estiver, caso o indiciado não esteja, não cabe a prisão preventiva pela ausência. O cara não pode ser preso preventivamente pela ausência. Por que não? Porque nemo tenetur se detegere. Nemo tenetur se detegere. Isto significa: ninguém terá que fazer prova contra si mesmo. E aí vem um exemplo de prova, agora sim veio para mim, que já foi questionado no Paraná. Professor, qual é o exemplo de prova? O exemplo de prova é simples. Eles vão te dizer, por exemplo, o cara foi pego numa blitz policial, naquelas blitz da lei seca. Tudo bem que eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, sou louco de nascença, mas tudo bem. E aí? Aí o cara foi pego nesta situação. De repente o policial faz sinal e ele para, ou ele tem que parar. E aí ele vai e fala: não vou fazer bafômetro. Não vou, não quero saber, não vou. O que o policial pode fazer neste caso, se o indiciado, no caso, se o motorista disser: não vou fazer o bafômetro, o policial não vai fazer nada. É lógico, ele pode fazer outros exames, outros testes, não precisa soprar. Por quê? Soprar no bafômetro significa fazer prova contra si mesmo. Por quê? Professor, eu estou embriagado, não estou vendo nada lá na frente, olha, aí o policial me manda soprar ali, eu falo que não. Se você soprar, é óbvio que isso é uma prova contra você mesmo. Então não há necessidade de fazer esse teste. Claro que ele vai fazer outras coisas, vai aprender o carro, mas então vem o detalhe: na prova, se isto cair, se isso estiver na sua prova, cuidado. Por que cuidado? Porque ninguém vai fazer prova contra si mesmo. E eles não vão pôr esse princípio, eles vão colocar o princípio em latim, que nem eu sei, mas eles vão colocar: nemo tenetur se detegere. Ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Professor, eles vão colocar assim? Vão. Infelizmente, eles vão. De acordo com o princípio nemo tenetur se detegere, enfim, o indiciado não necessariamente poderá estar presente na reconstituição. É verdade, não necessariamente ele vai estar ali naquela reconstituição, e não há problema algum de não estar. Não há problema algum de não estar. Cuidado, que isso já deu confusão lá no Sul, e o Paraná, agora que está passando por esta prova, pode cair isso, e é perigoso eles perguntarem essa chatice. E olha lá: nemo tenetur se detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ótimo, vamos lá.
Damos sequência. 9h29, 10, ó. Aí eu já vou te apresentar uma questão de concurso. Por quê? Olha lá. Para verificar a possibilidade da infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, da qual o indiciado ou suspeito não poderá se negar a participar. Não preciso dizer que o indiciado, não poderá se negar. Sim, ele pode se negar. Acabei de falar isso. Esta questão é falsa. Do indiciado ou suspeito não poderá se negar a participar. É uma mentira deslavada. Não, tá aqui, agora tá aqui. Da qual, vamos ver isso aqui, da qual o indiciado ou suspeito não poderá se negar a participar. Não, aqui de fato é aqui mesmo. É falso, ele pode se negar sim a participar. É que aqui eu já entendi qual é a situação. Cuidado agora que eu já entendi por que eu fiz isso alguns dias atrás, e aí vem o detalhe. Que detalhe? Detalhe está no seguinte: se na sua prova, olha só, para verificar a possibilidade da infração ter sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, e é verdade, ela pode fazer a reconstituição, da qual o indiciado ou suspeito não poderá se negar a participar. Eu já entendi por que eu marquei verdadeiro, já te explico. O que acontece aí? Acontece que não é obrigado, é facultativo do cara ir ou não ir. Por que eu marquei verdadeiro? Porque nesta questão, quando caiu na prova aí no Sul, esta questão, já entendi, na questão anterior dizia exatamente isso que eu disse aqui. São pessoas que têm que participar e tal. Então, cuidado com um detalhe. Você do Sul, vamos lá. Na sua prova, você viu comigo no slide, volte no seu slide 109. O indiciado é um dos que integram o ato, o indiciado, a vítima, as testemunhas e os convidados. Ok, vou colocar na tela comigo junto. Já vou te explicar isso passo a passo. Ok, agora sim, muito bem. Por que eu coloquei isso? Porque eu ainda te falei, e o que foi que eu te disse? Eu te disse que para a galera do Sul foi dito que integram o ato necessariamente o indiciado, a vítima, as testemunhas e os convidados. Se isso estiver na sua prova, deteste. Se isso estiver em prova, deteste. O que é que você marca? Que está correto, quem tem que estar aí é o indiciado, essa galera toda. E aí, na questão de baixo, quando vinha essa que eu te falei, na questão de baixo vinha esta alternativa, do artigo 7º. Professor, mas tem verdadeiro e falso e A, B, C, D, E? Tem, e eu vou provar isso mais à frente. Chegaremos lá. Aí vem o detalhe, só que aqui, nesta questão 7, por que é verdadeiro? Porque no Sul, repito, eles entendem e marcam, está certo, e pode perguntar para qualquer professor que você quiser. Professor, eu não confio mais em você, quero que você morra. Tudo bem, é seu direito, mas você tem que perguntar para outros professores, e aí eles vão te dizer isto, eles vão te dizer o quê? O Sul faz jurisprudência, isto é, o Sul tem o direito, entre aspas, um direito próprio de acontecer, não que fuja ao que nós temos da Constituição, não, mas lá no Sul eles entendem isso. Se você vai fazer Paraná, lá no Sul eles entendem que o indiciado tem
ele não pode se recusar a participar. Ele precisa estar ali, e ali ele vai ficar, ele vai participar desta reconstituição. Embora, repito, para todo o país e para o Sul também, mas é que o Sul eles têm uma jurisprudência, entre aspas, própria. E na questão do concurso público tinham perguntado isso, e como no Sul eles entendem que o indiciado tem que participar, por isso que eu disse o tem que é perigoso, tem que. Aí, se cair em verdadeiro e falso, o que acontece? Acontece que é falso porque é facultativo, mas é verdadeiro porque a jurisprudência do Sul, inclusive dos tribunais regionais federais do Sul, já disseram isso. Tribunal de Justiça do Sul já falou a respeito desse tópico, já disseram muito sobre isso. Deixa-me ver, bom, agora não vou achar, mas eu vou achar e posto no blog a jurisprudência para você verificar. Então, cuidado, por isso que eu disse, repito, tem que é perigoso. Ok, vamos seguir. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo tal, do livro tal. O que você precisa saber daqui, do artigo 8º? Apenas que a prisão em flagrante está disciplinada nos artigos 301 a 310, isto é, a prisão em flagrante tem um rito próprio para acontecer, e a formalização da prisão em flagrante. Formalização acontece com a lavratura do auto de flagrante. A autoridade policial vai fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Muito bem. E daí? Eles podem dizer, e aí vem o detalhe, aí é para o Brasil inteiro, aí vem o detalhe, a delatio criminis, isto é, a notícia, estou delatando, estou contando um crime, ela tem força coercitiva. Isto significa, eu lavro o auto de flagrante para que haja formalização do quê? Do flagrante. Flagrante só é flagrante se tiver o auto de flagrante, que começa com a delação, com o delácio. Delácio não é delação daqueles políticos loucos. Delação é de eu ir lá no policial e contar, olha, tá tendo um crime. Ou então eu ligo e falo, tá tendo um crime, estão invadindo minha casa. Estou contando que existe um flagrante em andamento. Ok. Lavrado o auto, este auto de flagrante, quando ele estiver lavrado, isto é, pronto, isto vale como portaria. Por quê? Porque isto é o inquérito policial. Isto simboliza, isto quer dizer, professor, eu tenho o auto de flagrante. O policial lavrou o auto de flagrante, entregou na mão do cara e disse, está aqui, você está preso em flagrante. Ok. Este auto de flagrante, ele substitui a peça inquérito policial. Por quê? Porque o auto de flagrante já é um inquérito, já foi diligenciado, já foi diligenciado tudo que podia para achar o criminoso, indícios de materialidade e prova da autoria. Prova de materialidade e indício de autoria. Isso, e daí? Já houve isso, já tenho a prova da materialidade. Qual é? A arma. Indícios de autoria. Era esse cara que estava tentando entrar na minha casa. Então, eu tenho aí já os requisitos para o auto de flagrante. Portanto, isto torna-se uma portaria. Cai na prova? Cai.
Cai, eles vão te perguntar, o auto de flagrante dentro do Código de Processo Penal equivale a portaria. Por quê? Porque com a portaria, administrativamente falando, a autoridade policial ela vai fazer o quê? Desculpe, ela vai fazer com que haja o flagrante. Se houve o flagrante, já está preso o cara? Já, então isto equivale ao inquérito. A inquérito, enfim, no quesito diligência. Ok. Agora vamos... não vamos? Vamos, claro que vamos. Artigo 9º, aqui não tem questão. Artigo 9º, olha lá. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Eu preciso que você saiba aí algumas coisas. Primeiro, todas as peças do inquérito policial serão reduzidas a escrito. Aí eles colocam na sua prova o que? Reduzidas a termo. Reduzidas a termo. Professor, o que é termo? Termo é por escrito. Eu vou escrever. Ou datilografados. Se você não é tão velhinho quanto eu, professor, quantos anos você tem? Eu vou fazer 40 longos anos agora em julho, mas tudo bem. Professor, eu tenho 20 anos. Professor, eu tenho 15 anos. 15 não dá, que não tem como entrar na prova. Professor, eu tenho 18 anos. Tá bom, você vai prestar aí. Você vai fazer o quê? Você vai datilografar as peças policiais? Professor, o que é datilografar? Tinha um objeto há muitos anos atrás que se chamava máquina de escrever, que era antes do computador. E aí você punha o papel ali, você digitava, datilografava, ia com seus dedinhos datilografando, como num teclado de computador. E aí você transformava o oral em escrito. Putz, professor, e aí? E aí nós temos o princípio da oralidade, isso é verdade, o oral. Por quê? O oral é muito bom, e a gente sabe que é muito bom, é verdade, todo mundo gosta de um oral. Mas enfim, professor, e daí? O oral serve para quê? Serve para ir mais rápido, serve para ir mais breve, para eu não precisar de tanta burocracia, por isso que é gostoso, por isso que é bom. Oral é rapidinho, e é bem isso mesmo, Só que, claro, você vai na delegacia, professor, tô na delegacia, putz, uma fila, um monte de gente, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar, eu não sou advogado, professor, tá bom, então você vai lá. E aí o que você faz? Você vai escrever um monte de coisa? Não, você vai falar. Você vai chegar e falar, olha, fui assaltado, levaram meu celular, levaram isso. A autoridade policial o que faz? Vai reduzir a termo. Na prova, eles vão colocar reduzir a termo. Está correto. Redução a termo significa o policial, ele terá que escrever aquilo que você está falando. Ok. Datilografado, eles podem te perguntar isso na prova. Pelo amor de Deus, lembra de um detalhe. Que detalhe? Pode ser datilografado. Pode. E vai. Professor, mas não tem computador? Tem. Mas na prova é datilografia. E vale, viu? Eles não vão escrever digitado. Quando escreve digitado, você marca certo, porque tudo bem e vale. Mas eles vão escrever datilografado. E aí vem a segunda parte. Tudo, e absolutamente tudo, o que passa numa delegacia policial, o que tem? Tem que passar pela rubrica do delegado, da autoridade. E ele vai rubricar. Professor, é rúbrica ou rubrica? Também não sei, eu falo rubrica, não sou professor de português. Mas tudo bem, o delegado, a autoridade policial,
pela autoridade, veja aí, e quando falo autoridade aqui, será pelo delegado. Professor, mas o escrivão pode, não pode? Pode. E quando eu fui assaltado, peraí, deixa eu só marcar, delegado. Aí quando eu fui assaltado, eu particularmente, você já sabe, já contei a minha história. Oh, que história cruel. Também acho. Tá bom, e daí? E aí eu tenho que, neste caso, o delegado tem que assinar? Tem. O delegado vai assinar tudo isso. Mas o escrivão pode, porque ele também é uma autoridade. Mas na prova, repetir para guardar, eles vão colocar rubricadas pelo delegado. E é ele mesmo que rubrica. É ele que vai fazer lá uma marquinha. Normalmente, na prática, o escrivão de polícia é quem assina tudo ali. Passa pelo delegado? Passa, porque quando eu recebi o meu BO, quando fiz o boletim de ocorrência, o delegado assinou a última folha. É que eu não peguei aqui, enfim, eu tenho guardado até hoje, 7 anos atrás. Mas, na prova, a autoridade é o delegado. É ele. Muito bem. Artigo, ainda tem aqui, pode ser gravação magnética, isso pode, enfim, pode ser, verdade, pode ser digitalização, pode, mas mesmo digitalizado, porque o digitalizado, você vai fazer prova de tribunal, isto é importante, o digitalizado, porque na hora de digitalizar, passa pelo delegado, ele assina. O delegado faz uma rubrica ali e é escaneado, digitalizado e salvo. Bem salvo no sistema da internet, da polícia, enfim. É digitalizado. Digitalizado também vale. Por que tudo isso? Porque eu tenho o princípio da legalidade da atuação da polícia, para mostrar que o que a polícia está fazendo é legal, é válido, está na lei. E aí agora eu tenho a súmula vinculante número 14 para você ver. Detalhe, você vai ver que tem um detalhe aí, lá. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isto é bom que você saiba porque eu, como advogado, eu sou um defensor. Se eu sou um defensor, eu não mexo com direito penal, mas tudo bem. Se um cliente meu está preso ou vai ser preso, eu tenho que ter acesso amplo aos elementos de prova. Por que eu estou te apresentando isso aqui, neste momento? Porque o direito de defesa do meu cliente ou da pessoa que estava aqui no artigo 9º, as peças devem ser digitalizadas e tal, é para quê? Para garantir o acesso também aos autos, para que eu, advogado, possa daqui da minha casa acessar um auto policial, por exemplo, lá em Manaus. Posso? Em tese eu posso, porque vai estar digitalizado. Estando digitalizado, eu tenho direito a verificar. Eu, advogado, se eu sou advogado daquela pessoa que está sendo presa ou que já foi presa, eu tenho que ter acesso amplo e total aos autos. Para quê? Para eu defender o cliente de maneira irrestrita, sem nenhum tipo de restrição. E por que eu te apresentei isso agora? Porque a digitalização de todo o auto processual, ela existe, e sendo assim, ela facilita a nós, advogados, a termos o acesso
E por isso o Supremo já disse que é direito do defensor ter acesso amplo aos autos. Eu tenho que ter o acesso total àquilo que está sendo apresentado ali à autoridade policial. Ok? Agora sim. Vamos nós. Detalhe, peraí, que agora eu vou trazer a tela só para a tela e não para mim. Estou saindo da tela. Muito bem. Agora vamos lá. Eu tenho Shift F5 subindo. Olá, o acesso aos autos do inquérito por advogado do investigado. Eu disse que os autos, o acesso ao processo, o acesso ao inquérito, processo, seja o que for, o acesso ao processo, o acesso às peças que entram no inquérito, se estende a todos, ou melhor, por advogado do investigado, letra A, se estende a todos os documentos da investigação sem restrições. Não, aqui se restringe aos documentos, sim, mas não a todos. Não a todos. As sigilosas, as partes sigilosas, elas podem e vão ser guardadas no inquérito. Mas vamos ler tudo. B. Pode ser concedido só parcialmente para o resguardo de diligências sigilosas em curso. Em tese, pela lei, em tese não pode. Não pode, em tese não pode. Mas por que em tese? Já te explico. Implica direito de ser intimado de antemão de diligências que afetem o investigado. Eu não preciso ser intimado de antemão, anteriormente, de diligências ou de qualquer coisa que vão fazer com o investigado. Por exemplo, eu, polícia, vou na casa do bandido, do investigado, na verdade, vou pegar o computador dele e vou usar para mim. Pode? Para investigação? Pode? Em tese, pode. E não precisa avisar o advogado. Muito pelo contrário. Vai sem avisar nada. Ótimo. Letra D. Pode ser impedido sempre que houver conveniência para a investigação. O acesso aos autos pelo advogado nunca será impedido. Isto aqui está errado. Agora, todos os documentos sem restrições. Não é assim que funciona. O professor está entre a letra B e a letra C. E na sua prova é a B, de bola. Por quê? Porque algumas peças, e aí vem o detalhe, é a correta mesmo, é a letra B. E por que eu falei isso? Porque na sua prova eles vão zelar pelo princípio inquisitivo do inquérito. O inquérito não dá direito a contraditório. O inquérito não dá direito à ampla defesa. O inquérito apenas dá direito a ser investigada a coisa. Eu, enquanto advogado, tenho acesso amplo e irrestrito aos autos, mas tem uma prova ali, tem uma pessoa que depois para a autoridade policial e falou, olha, aquela pessoa ali roubou o dinheiro da outra, tal. Eu, advogado, olho lá e falo, eu vou lá falar com ela. Chego para esta pessoa e falo, olha, senhora, ou senhor, enfim, foi lá, né, na delegacia, foi fazer um depoimento, não foi? Foi, tal. Você falou que meu cliente roubou mesmo. Se eu te der R$1 milhão, você muda o depoimento? Às vezes até por menos. E aí a pessoa fala, vou pensar. Por quê? Porque lá na parte processual, a testemunha vai ter que falar de novo. E aí, eu, advogado, no inquérito, posso sofrer esta restrição. Algumas restrições
podem acontecer. Em tese não acontecem, mas pode. Dependendo da situação, pode sim. Falo porque, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar o caso da Isabela Nardoni, uma menininha, tadinha, que foi jogada do 6º andar. Por quê? Porque o padrasto ou madrasta, mãe, sei lá, foram ver se a menininha voava, falaram, então vai lá, voa. A menina não voou. E aí ela morreu. Claro, é uma idiotice fazer isso, mas fizeram. O que acontece? Acontece nesse caso que eu não me lembro o nome da testemunha. Eu falo porque assim, o caso em si foi perto aqui da onde moro, perto aqui da zona norte de São Paulo, perto, modo de dizer, uns 10, 12, 13 quilômetros daqui, enfim. Aí o que acontece? As pessoas viam tal e algumas pessoas foram visitadas por um advogado do processo. Para quê? Para ver se eles defendiam o caso do moço lá, do pai. Bom, enfim, do pai, vamos falar pai e mãe, não lembro quem é o padrasto ou a madrasta, não me lembro. E aí, para tentar mudar o depoimento. Então, neste caso, o delegado pode falar: aqui não, violão. Aqui não, aqui você não vai ver. Isto eu vou restringir. Pode? Pode. Não só pode, como acontece. E muitas vezes acontece. E é isso. Nesse artigo é isso. Não vai fugir muito disso para sua prova, não. Vamos para a tela de novo. Vamos lá, na tela. Aqui. Muito bem. Aqui. Agora vamos lá. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10... Aliás, guarde isto. Este artigo despenca, este artigo cai mais do que chuchu em cerca, cai muito. O que? Olha lá. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ok? E aí? Ou se estiver preso preventivamente, portanto, já marca aqui em cima, ó, prisão. Flagrante. Prisão em flagrante, prisão em prevenção ou preventiva, o inquérito policial tem que terminar 10 dias se o cara estiver preso, 10 dias preso, ok. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia da ordem da prisão. Sempre só vai prender a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Muito bem. Mas o cara está solto, professor, ele não foi preso. Tá bom, ele está solto. Se o cara está solto, prisão em flagrante, o cara está solto, ou prisão preventiva, o cara está solto, então eu tenho 30 dias para terminar o inquérito, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela, é claro. E aí ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança, saiu fora, ele tem direito a 30 dias. Ou melhor, ele tem direito não, o inquérito tem direito a ser resolvido em 30 dias se o cara estiver solto. É o famoso 10 e meia. 10 e meia. Por quê? 10 dias preso, 30 dias fora, quando ele estiver solto. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório. E isso você tem que saber. A autoridade vai fazer um relatório. E esse relatório terá o quê? Do que foi apurado, da investigação, do que foi investigado. E enviará os autos ao juiz competente. A autoridade tem que enviar o relatório
ao juiz. Isso pode marcar que cai certinho. Relatório final ao juiz competente. Muito bem. No relatório, cuidado aqui, ó. Parágrafo 2º, no relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar em que elas possam ser encontradas. As testemunhas não foram ouvidas pelo delegado. O delegado não ouviu, mas no relatório ele diz assim: juiz, há o Joãozinho da Silva que mora na rua, na Avenida Paulista, número 1000, mora lá. Ele pode ser uma testemunha importante que deve ser inquirida pelo senhor. O juiz vai inquirir, vai perguntar, vai falar, vai ouvir a testemunha se ele quiser. Ele não está obrigado a ouvir só porque o delegado falou. O juiz é o juiz. Ele faz como ele quiser. Muito bem. E olha lá, parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação, é difícil. Puxa, professor, tá difícil achar isso. Tá bom, tá difícil. Difícil resolução. Difícil elucidação. Difícil resolução. E o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulterior diligência que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. E aí agora vamos passo a passo para a sua prova. Vamos lá, passo a passo para a sua prova. Eu preciso antes te dizer que no artigo 10 vai cair na sua prova, esse é fato que vai cair, no parágrafo 3º, quando diz que é difícil elucidar. O delegado tem prazo, você viu, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, é isso que me interessa. Há do verbo haver o prazo, e aí o prazo é 30 dias para o réu solto. E aí, estamos investigando, deu 30 dias. O delegado tem que mandar o inquérito, o relatório do que ele investigou para o juiz. Ele manda, junto com o inquérito. Tudo bem. E aí o juiz vai olhar e vai falar, muito bem. Resultado, o juiz está analisando quando de repente a autoridade pede, a autoridade requer ao juiz que devolva o inquérito, que devolva o relatório. Para quê? Para se fazer novas diligências. Pode, sem problema nenhum. E o o juiz tem que devolver ao delegado? Sim, tem. Só que aí o juiz diz assim: eu estou devolvendo ao delegado para que o delegado termine o que tem que fazer em 15 dias, 20 dias, o prazo. Quem vai dar é o juiz. É o juiz que vai dizer: X dia tem que devolver. Mas aí é que está. Se o inquérito já estiver na mão do policial, do juiz, já não estiver na mão do policial, mas estiver na mão do juiz, e o delegado disser por escrito: juiz, eu quero de volta isto aqui para eu investigar alguma coisa, uma ulterior diligência que será realizada depois. O que faz o juiz? O juiz abre a mão, devolve para o delegado e diz assim: delegado, aí estão, e por escrito, delegado, devolva os autos do inquérito tal, junto com o relatório, para que hajam ulteriores diligências, e requeiro que devolva a mim no prazo de 10 dias, 20 dias, enfim. O juiz estipula o prazo. Ok? Vamos para a tela.
Olha lá. Agora, já joguei na tela, já. Agora veja só. Shift e F5. Preso 30 dias, ou melhor, preso 10 dias, solto 30 dias. E aliás, desculpe, aqui mude o preso por indiciado. Não é o preso, é o indiciado. Indiciado. Ele não é preso, ele está indiciado. Arrume o seu material. 30 dias preso, 10 dias solto. Se ele estiver preso, aí ele é réu. Aqui ele já é réu. Réu preso, 30 dias. Professor, ele foi preso, mas ele está solto porque ele pagou fiança. É o réu. Aí ele é réu, ele não é preso. Ele é indiciado que se tornou réu quando ele foi preso. Se estiver preso 10 dias para resolver, improrrogáveis. Se ele já, o réu, se ele já pagou fiança e está fora, 30 dias solto para resolver o inquérito. Mas aqui é prorrogável. Se estiver solto, quem determina o prazo de prorrogação é o juiz, conforme a gente acabou de ver. Aí tem outros prazos que eles podem te encher o saco apenas para ferrar a sua prova. Na sua prova é isto aqui, é isto aqui que cai. É aqui que não é preso, é indiciado, é réu. Indiciado é réu. O réu 10 dias preso, 30 dias solto. Eles podem colocar qualquer um destes. Por exemplo, Polícia Federal. O inquérito policial da Polícia Federal tem que terminar em 15 dias para o réu preso e 30 dias para o réu solto. 15 dias prorrogáveis por mais 15, solto 30 dias, conforme o artigo 10 do CPP, Código de Processo Penal. Crime contra a economia popular. Crime contra a economia popular. 10 dias se é solto ou preso. Cuidado, eu só estou apresentando porque eles vão mexer no prazo. Eles vão te dar 15 dias preso, 30 dias solto, 10 dias preso ou solto, 30 dias preso, 90 dias solto, se for tráfico de drogas. Na alçada militar, 20 dias preso e 40 dias solto. Só que o que você tem que saber que o que nós estamos estudando que cai na sua prova é 10 dias e 30 dias. 10 dias preso, 30 dias solto. Aqui cabe prorrogação, pode prorrogar por ordem judicial. Muito bem. Artigo 10, questão de concurso. Olha lá. Via de regra, em crimes de atribuição da Polícia Civil Estadual, caso o indiciado esteja preso, o prazo para a conclusão do inquérito será de 15 dias, podendo ser prorrogado, caso o agente esteja solto, o prazo para a conclusão do inquérito será de 30 dias, podendo ser prorrogado. Lembra que eu acabei de te falar, Polícia Civil Estadual, 15 dias podendo ser prorrogado e 30 dias podendo ser prorrogado. Volta lá. Polícia Federal. Na Polícia Federal, 15 dias se o réu está preso, prorrogado, pode ser prorrogado, e solto 30 dias, como segue o artigo 10 do CPP, do Código de Processo Penal, pode prorrogar também. O prazo que ele te apresenta aqui não é da Polícia Civil Estadual, é da Polícia Federal. Polícia Federal. Ou ainda, se você quiser só mexer aqui, 10 dias não podendo ser prorrogado. Pronto, isso está erradíssimo. E aí não tem interpretação para ninguém. Está errado de todos os jeitos.
Muito bem. E assim... Não, é aqui. E assim, para você do Paraná, eu vou pôr um ponto final na aula agora, 10 horas e 9 minutos. Por quê? Porque daqui a pouco vai começar a aula para o Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí é um outro tema, é outro tópico, tudo direitinho. E aí você tem como verificar também, se você estiver dentro desse quesito, beleza? A aula não acaba quando termina para você do ao vivo, para você do gravado a aula acaba aqui.